Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional do livro Sabedoria Viva de Hernandes Dias Lopes. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no nosso canal e ativassem o sininho da notificação para todo vídeo vocês receberem de primeira mão. E compartilhe esse vídeo com alguém, seja canal de bênção na vida de alguém. Hoje nós iremos ler o dia 34, que diz: o perigo do culto à personalidade. Assistimos estarrecidos ao crescimento da deserção. No meio evangélico, um desses sinais é o culto à personalidade. Pregadores e cantores são tratados como astros de cinema. Veem a si mesmos como estrelas. Projetam-se como ícones pretensiosos no pedestal. Cobram gordos cachês para se apresentarem. São camelôs da fé, marqueteiros da teologia da prosperidade, publicitários de seu próprio nome. Muitas igrejas cometem esse terrível engano de colocar seus líderes nessa posição perigosa, transformando seus pastores em ícones, ungidos intocáveis e caciques da igreja. Nada é mais ofensivo do que exaltar o homem em vez de dar toda a glória a Deus. A glória dada ao homem é vangloriar, é glória vazia, idolatria, abominação para Deus. Quanto maior o ministério de um líder, mais humilde ele deve ser. Deus não divide sua glória com ninguém. Aquele que planta e o que rega não são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Acender os holofotes sobre o homem é desonrar a Deus. Sempre que a igreja comete esse disparate, ela precisa de uma nova reforma, pois a igreja só tem um cabeça, um dono e um Senhor, Jesus. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui fala sobre, infelizmente, o que acontece nas nossas igrejas no geral. As pessoas começam a perder o foco de quem realmente nós devemos ter, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, existem profetas, falsos profetas, líderes de igreja, de congregações, que começam a se achar, a achar que são melhor do que todos, a achar que são melhor do que até o próprio Jesus Cristo. E, enfim, começam a se exaltar, começam a transformar a palavra do Senhor, começam a transformar a busca do Senhor em um comércio, querendo que as pessoas os idolatrem, ou até mesmo as pessoas idolatram eles, sem eles mesmo perceberem, sabe? Isso é muito perigoso, porque na palavra de Deus fala, olha para vocês verem, lá em Isaías, capítulo 42, versículo de número 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não reparta a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. E aí, infelizmente, existem pessoas que começam a dar glória, a idolatrar as pessoas que estão na frente do púlpito, na frente da igreja, sabe? Começa a idolatrar os cantores e eles próprios começam a se achar, eles começam a achar que eles são melhores, que só as orações deles que funcionam, que igual alguns profetas que as pessoas chamam para orar, porque acham que as outras pessoas que estão ao redor dele, as orações não vão funcionar. E não é isso, meu irmão. Nós somos todos iguais aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele é toda a honra e toda a glória, não a nós. Ninguém na terra que merece a glória. Quem merece a glória é o Senhor. É só Ele que merece ser glorificado. Só Ele que merece ser exaltado. Nós devemos nos humilhar. Assim diz na palavra. Se nós vermos lá em Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4, que diz assim: depois disse:
Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como estas crianças é o maior no reino dos céus. Por quê? Porque as crianças são humildes de coração, não tem maldade. É como se elas se humilhassem, sabe? Elas ficam ali só para servir, porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós fiquemos preparados e prontos somente para servir, meus irmãos. Nós não temos que ser exaltados, nós não temos que ser reconhecidos como com holofotes, igual fala aqui, que as pessoas colocam holofotes para os membros da igreja, para os cantores, para os adoradores. Não, meus irmãos. Quem merece a honra, a glória, os holofotes, o reconhecimento é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que ficam aí achando que eles são melhores, às vezes porque o Senhor usa e não usa as outras pessoas, elas estão muito enganadas, porque o Senhor mesmo diz lá em Lucas, capítulo 14, versículo de número 11, porque todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Muito cuidado quando vocês lerem esse versículo, porque aqui fala, e aquele que se humilhar será exaltado. Então não confundam quando as pessoas viram e falam assim, mas eu fui humilhado e o Senhor vai me exaltar. Não, meus irmãos, na palavra fala, se você se humilhar, se você foi humilhado, se humilha mais, porque aí você vai ser exaltado. O Senhor fala, aquele que se humilhar, não é aquele que foi humilhado, não. É aquele que se humilhar será exaltado. Então, reflitam isso, tá? As pessoas às vezes ficam aí pedindo ao Senhor justiça porque foi humilhado. O Senhor quer que você se humilhe mais. Você foi humilhado? Se humilha. A pessoa bateu no seu... Na palavra não fala, bateu numa face, dê a outra. Se humilha. Não é pedir, Senhor, justiça porque você foi humilhado, não. É para você se humilhar, para Ele sim te exaltar. Porque é assim que diz na palavra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, versículo de número 5 ao 8, que diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi de regar. Porém, foi Deus, e não nós, quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que se realiza o crescimento. Tem outra palavra que diz também em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3 e depois versículo de número 5 ao 8, que diz assim, versículo de número 3, não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Capítulo 5, versículo 5, a atitude de vocês deve ser semelhante àquele que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte da cruz. Meus irmãos, aqui fala que nós devemos nos humilharmos. Nós, não que nós devemos ser humilhados, nós devemos nos humilharmos. Se até Deus, olha só, aqui fala, ele não nem se apegou aos direitos como Deus. Ele veio como os homens, semelhante aos homens, e ele se humilhou. Quem dirá nós, que somos seres carnais, que somos pecadores? Então, meus irmãos, tira aí, esse eu de dentro de você,
esse achismo que você é o melhor, que nós somos o melhor, porque não é isso que Jesus Cristo ensinou para nós, não. E não é isso que Jesus Cristo quer para a nossa vida, não. Vamos parar com isso. Vamos começar a buscar o Senhor, a se entregar para Ele, e toda honra e toda glória seja dada para Ele. Vai levar a palavra? Leve. Vai falar a palavra? Fale, mas seja humilde. Não tente crescer em cima de outras pessoas. Não tente crescer através de outras pessoas. Não tente crescer em cima do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tente receber a honra que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tente receber a glória que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E aceite quando Ele começar a te moldar. Não fique achando que porque as pessoas te humilharam, que Ele tem a obrigação de te exaltar, que Ele tem a obrigação de te justificar. Não, meus irmãos. Se você foi humilhado, se humilhe mais, porque assim Ele vai te honrar. Não é porque você foi humilhado que Ele tem que te honrar, não. Quem tem que se humilhar é você mesmo. Então se entregue para o Senhor, se humilhe para o Senhor, seja humilde como Ele foi. Como Ele foi, não como você acha que deve ser. Nessa palavra aqui de 1 Coríntios que eu li para vocês, capítulo 3, versículo de número... vou ler para vocês versículo de número 7. Que fala assim: de modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. Então não ache você que porque você está levando a palavra, porque você está plantando ou regando, que você que tem que se exaltar, que você que tem que se achar, que você que tem que se achar o importante. Não, meu irmão, porque você pode plantar e regar o quanto for, mas se o Senhor Jesus Cristo não vier e realizar o crescimento, não vai resolver de nada. Você pode plantar e regar, mas quem faz crescer é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz exaltar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser glorificado. A gente tem que bem dizer ao nome dEle. E nós sermos humildes de coração, conosco e com as outras pessoas. Porque na palavra diz, lá em Lucas, vou ler para vocês mais uma vez, para ver se grava no coração de vocês, nos nossos corações, que eu pego isso tudo é para mim. Lucas 14, versículo 11. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Porque todo aquele que procura ser importante será humilhado. Não queira ser importante, meu irmão, porque nós não somos nada. Tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. E aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, tá, meu irmão? É aquele que se humilha será exaltado. Então, pede ao Senhor para quebrantar o seu eu, o nosso eu, e vamos nos humilharmos aos pés do Senhor, para que assim Ele possa nos exaltar e não o homem. Que você seja exaltado, que nós sejamos exaltados pelo Senhor e não pelo homem. Então guarda isso no seu coração. Todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Meus irmãos, se humilhe aos pés do Senhor, e assim Ele exaltará a sua vida. Assim diz o Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos.